Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre sucumbência. O que vem a ser, quais as condições onde você, que contrata um advogado, pode arcar com todos os custos do teu processo, certo? Isso é muito importante. Por que estou abordando esse assunto? Porque a AGU não sabe onde botar tanto dinheiro vindo de sucumbências judiciais, advocatícias, certo? Então você vai entender um pouco mais sobre isso e em outro momento eu vou trazer esse assunto aqui, referente a tanta grana na mão aí do governo, referente a ações contra o INSS, onde o INSS está saindo por cima da carne seca, certo? Portanto, cuidado na hora de você buscar uma ação junto à justiça sem as devidas provas necessárias para que você possa ganhar esta ação, tá bom? Cuidado, porque você pode arcar com os gastos referente a esse processo. Bom, sucumbência é um ato jurídico que se refere à obrigação da parte que perdeu uma ação judicial a arcar com os custos do processo, incluindo honorários advocatícios da parte vencedora. Isso está previsto no Código do Processo Civil Brasileiro. Basicamente, quem perde ou sucumbe deve pagar as despesas processuais e, geralmente, um processo ou um percentual do advogado da parte vencedora, chamada de honorários de sucumbências. Esse valor pode variar de acordo com a complexidade do caso e a decisão do juiz. A sucumbência é um conceito, uma aplicação e uma implicação jurídica. Há definições de sucumbências, que é um princípio do direito processual civil que estabelece que uma parte que perde uma demanda judicial, ou seja, a parte sucumbente, deve arcar com os custos do processo. Essa obrigação inclui despesas processuais, honorários advocatícios da parte vencedora. O conceito de sucumbência está previsto no Código do Processo Civil Brasileiro, principalmente nos artigos 82 e 85. Esse princípio visa desestimular litigâncias desnecessárias e compensar a parte vencedora pelo gasto que teve ao buscar uma tutela jurisdicional. Então, se você não tem certeza que vai ganhar essa ação, nem mexa com ela, porque além de você perder, ainda pode arcar com os custos, certo? Tipos de sucumbências. A sucumbência pode ser dividida em três principais categorias. A primeira, sucumbência simples, que é quando há apenas um vencido e um vencedor na ação. O perdedor arca integralmente com os custos do processo. Segundo, a sucumbência recíproca, que é quando ambas as partes ganham e perdem, em parte, uma ação. Nesse caso, os custos processuais e honorários advocatícios são divididos proporcionalmente. Terceiro ponto, sucumbência mínima ocorre quando uma das partes vence a maior parte da demanda, mas perde um ponto específico. O juiz pode determinar que a parte com a menor derrota arque com a totalidade dos honorários. Honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbências são valores devidos ao advogado da parte vencedora e são fixados pelo juiz com base em critérios como: primeiro, grau de zelo profissional; segundo, tempo de tramitação do processo; terceiro, complexidade da causa; e quarto, valor da causa e do proveito econômico obtido.
O CPC estimula que os honorários de sucumbências variam entre 10% e 20% do valor da condenação e do proveito. No caso do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, em casos envolvendo a fazenda pública, há faixas específicas de percentuais, conforme o valor da condenação. Já no caso de exceções e peculiaridades, algumas situações podem modificar a aplicação da sucumbência. Exemplo: justiça gratuita. Beneficiários de gratuidade podem ter a obrigação suspensa, mas se melhorarem suas condições financeiras, a dívida pode ser cobrada em até 5 anos. Já no caso de ações trabalhistas, antes da reforma trabalhista de 2017, a Justiça do Trabalho não previa honorário de sucumbência. Hoje, mesmo o trabalhador que perde pode ser condenado a pagar os honorários ao advogado da parte vencedora. Já no caso de acordos extrajudiciais, se as partes chegarem a um acordo, pode-se definir que cada um arque com seus próprios custos, evitando a aplicação da sucumbência. A importância do princípio da sucumbência. A sucumbência desempenha um papel fundamental na organização do sistema jurídico, pois desestimula a demanda infundadas, reduzindo o número de processos que não tem prova suficiente para ambos dos lados ganhar essa ação, né? Garante que a parte vencedora não seja prejudicada financeiramente por buscar seus direitos na justiça e valoriza a atuação dos advogados, garantindo uma remuneração justa pelo trabalho zelado. O princípio dessas sucumbências reflete a lógica de que quem perde uma ação judicial deve suportar o ônus financeiro do processo. Seu objetivo é garantir justiça e equilíbrio no acesso ao judiciário, evitando litigâncias desnecessárias e garantindo que parte vencedora não seja prejudicado com os custos da demanda do processo. Então tá aí, né? Por um lado, a União está tendo muito dinheiro por conta de ações que os trabalhadores, as pessoas que entram com ação judicial contra a INSS estão perdendo, né? E o governo não sabe o que fazer com tanto dinheiro que está sendo pagos através do direito à sucumbência, né? Então, essa semana ainda vou trazer um vídeo referente a esse assunto, onde o advogado do Direitos Previdenciários IBDP, Rômulo Saraiva, fala sobre esse assunto e o tanto de grana que a União está recebendo referente a esses valores pagos.